Fonte de prazer entre o homem e ele mesmo. Alimenta. Fonte de prazer do homem para com o cônjuge. Fala. Não, mas fala com força. Está com medo de falar? Se tem medo de falar sexo, fala diferente, fala sexo. O pastor Fernando está te ouvindo aqui, não vou falar sexo aqui, o pastor Fernando está me ouvindo. Fala sexo e dá uma disfarçada, né? Fonte de prazer do homem para com o cônjuge. Não. Eu sei que você gosta. Solteiro não precisa falar, não. Fonte de prazer entre o homem e o cônjuge. Ô Luiz, está animado hoje, hein? Ela faz aniversário, mas você que quer presente. Brincadeira. Irmãos, ô pastor, o senhor vai falar de sexo na igreja numa quarta-feira, o senhor está doido? Doido eu já sou, você já viu, né? Primeira vez que eu encontro com o pastor Fernando nos corredores da Novo Tempo, ele olhou para mim, eu cumprimentei a pessoa famosa, eu olhei para ele, pastor Fernando, ele ficou olhando assim para mim, você é aquele pastor doidinho. Mas Deus usa as coisas loucas também, né, pastor? Sexo. Já reparou que no nosso mundo tudo gira em torno de sexo? Tudo é sexo. Propaganda de calça jeans. A última coisa que você vê é a calça jeans. Outro dia eu atravessava a ponte Rio-Niterói e estou olhando lá a propaganda Azulejos Eliana. Estava a Eliana com um biquininho azulejinho do lado assim. Mas o que o azulejo tem a ver com mulher seminua? O que calça jeans tem a ver com mulher seminua? Há um tempo desse no Rio de Janeiro, eu não sei se foi uma ideia de caráter coletivo, mandaram embora todos os homens que trabalhavam como frentistas nos postos e as mulheres passaram a serem frentistas nos postos do Rio de Janeiro e abastecer se tornou uma provação, porque você chegava para abastecer o carro, a menina estava seminua, um topzinho pequenininho, um shortinho pequenininho, e ela virava para você, vai encher o tanque, senhor? Minha mulher do lado, não olha não, meu filho, enche aí, vai, pelo amor de Deus. Como é que pode? Tudo gira em torno de sexo. O filme só faz sucesso se tiver cenas eróticas, cenas sensuais. Hoje a mulher top da sociedade, a mulher que faz sucesso, ela não é caracterizada como uma mulher de sucesso por aquilo que ela pensa. Ela é caracterizada pelos diâmetros do seu corpo, pela metragem do seu corpo, pelas características do seu corpo. A mulher que está na mídia é a mulher que sexualmente ela é aceitável dentro dos parâmetros que estão colocando por aí. O corpo determina a qualidade da mulher. E ela hoje se transformou em apenas um objeto sexual. Tudo gira em torno de sexo. E o que é a mulher? Um objeto sexual. Quem é o homem de verdade? O homem de verdade na sociedade que nós vivemos é o homem que vem e apanha. Eu vou falar na linguagem jovem, desculpa. É o homem que pega um monte de mulher. Fui para a balada esse fim de semana, peguei um monte. Esse é homem, ó, homem. Você olha para a palavra de Deus, a perspectiva é diferente. O homem de verdade não é aquele que pega um monte de mulher. O homem de verdade não é aquele que conquista um monte de mulher. O homem de verdade é aquele que consegue conquistar a mesma mulher todo dia. Esse é o homem de verdade. Aí, estamos aí sob uma influência maléfica do conceito mundano quanto à sexualidade e sexo. Resultado, a mulher tem sido tratada como um objeto descartável. O importante é pegar, usar e jogar fora. E não é que essa maldição se repete no meio da juventude? Porque a onda é pegar uma aqui, largar, pegar outra ali, largar. Vamos ficar, fica aqui, fica ali, fica lá, fica colar. O que é a mulher? Um objeto descartável que usa e joga fora. É uma propriedade pública que todo mundo pode usar. Olha, me desculpa a minha franqueza, mulher querida. Se você esperar que um homem lhe dê valor, você vai morrer sem valor, porque o homem não vale nada. Mas
quem deve dar valor a você é você mesmo. Se você não se valoriza, desculpa, ninguém vai valorizar você. E quanto ao que diz Ellen White a respeito disso, muito simples, Lar Adventista, página 85. Não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus brincar com o coração das pessoas. Então tu brinca de ficar com um, tu brinca de ficar com outro, tu brinca de ficar com outro, e aí você acha que está praticando a vontade de Deus, ou você está sendo um instrumento do diabo dentro da própria igreja? Aliás, a gente observa o que diz a Bíblia, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí vem a pergunta, quem foi que disse que todo casamento foi Deus que uniu? E Ellen White novamente aparece dizendo no Lar Adventista, o diabo está trabalhando para unir jovens inexperientes e imaturos. Por quê? Porque se ele consegue consolidar dentro desta igreja algumas famílias problemáticas, sabe o que vai acontecer? Essa igreja terá dificuldades para o crescimento. E quando é que você começa a trabalhar bem para ter um bom casamento? Na sua época de namoro. E saiba de uma coisa, o que começa errado dificilmente dá certo. Não que Deus não possa fazer um milagre, mas agora, o momento em que você namora, as escolhas que você faz, vai determinar o tipo de casamento que daqui a pouco você vai ter. Mas o diabo está trabalhando para que todos sejamos apenas objetos sexuais nas mãos dos outros. É a sociedade do consumo, usa e depois joga fora. Deus quer que você tenha prazer. Foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. Eu me sinto plenamente à vontade para falar sobre isso, porque é algo que foi criado por Deus. Está sendo manipulado pelas trevas, está sendo mal direcionado pelas trevas, mas o sexo é uma bênção criada por Deus e expresso na sua palavra. Mas esta bênção mal utilizada, está sendo transformado na vida de muitos em uma verdadeira maldição, e o que deveria ser uma fonte genuína de prazer, se transforma em uma fonte de maldição. A alimentação, que deveria ser uma fonte genuína de prazer, se transforma em uma maldição. A adoração, que deveria ser uma fonte genuína de prazer, se transforma em frustração. Não estamos sendo felizes, não porque Deus não tenha criado um mecanismo para a nossa felicidade, mas porque os mecanismos criados por Deus estão sendo mal administrados. E me desculpa, você não sofre por falta de bênçãos. Deus te dá bênçãos, mas você não sabe administrar as bênçãos que Ele te deu. Ele te dá um corpo maravilhoso, e o que você faz com este corpo? Transforma-o em um objeto de promiscuidade. O que deveria ser uma bênção se transforma em uma maldição. Aí me chega um menino do dia desse, pastor, eu queria tanto casar, mas não tem moça aqui na igreja mais para casar. Mas como assim que não tem tanta moça bonita na igreja? Ah, pastor, imagina, pastor. Ah, para mim não dá não. Mas por que não dá, rapaz? Olha só, pastor, imagina o dia do casamento. Venho eu com a fulaninha de tal, por exemplo. Aí eu estou passando no corredor, olho para a rapaziada, só vou ver os comentários. Ih, peguei. Não, peguei também. Não, também peguei. Ih, cara, também peguei. Pastor, passou pela mão de todo mundo, pastor. Que tipo de valor você está acreditando a você mesmo, minha jovem? Você constrói as coisas ao teu respeito do jeito que você quiser. E me desculpa mesmo, mas a maneira como as mulheres são tratadas hoje na nossa sociedade é culpa das próprias mulheres que se permitiram ser tratadas assim. E se você não mudar o modo como tratam você, ninguém mais mudará, porque o respeito, ele precisa ser dado por tua parte, se você quiser ser respeitado. Pastor, quero fazer sexo. Posso? Pode. Foi criado por Deus. Aliás, nós não gostamos muito de falar no assunto e falamos menos do que deveríamos falar, e isso é um grande problema que a igreja comete.
Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho de mestrado só em cima de sexualidade e sexo entre os jovens adventistas em uma igreja em Belo Horizonte. Os pais nunca conversaram com ninguém, a realidade dos meus pesquisados. A igreja nunca abordou sobre o assunto. Onde eles aprenderam? Com os amigos na rua, hoje mais modernamente pela internet, e biologicamente o que a escola ensina. O padrão moral que rege a sexualidade, pautado na palavra de Deus, não é pregado. Por quê? Porque a igreja se omite, os pais não falam a respeito e a igreja também não fala. E a fonte de informação, obviamente, não é segundo a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Estamos vivendo numa igreja de jovens bonitos, estão bem vestidos, bem assentados, só que ninguém sabe os conflitos sexuais que cada um deles estão vivendo durante a fase do namoro, durante a fase da adolescência, não estão sabendo lidar com os próprios hormônios, com o desenvolvimento do aspecto físico, eles não sabem lidar com isso. E eles não têm liberdade para conversar com os pais, e eles também não têm liberdade para conversar com o pastor, e se sentem sozinhos e isolados, uma presa muito fácil para o diabo fazer o que quiser. Que perigo, irmãos. E ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Sabe por que a gente atrapalha? Porque por conta do nosso preconceito a gente não quer abordar o assunto. A gente tem até uma musiquinha na igreja que a gente começa a cantar, ensinando para as criancinhas, né? Cuidado, pezinho, aonde pisa, que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, aonde pisa. Ah, mamãe, Jesus fez o pezinho? Fez o pezinho, filhinha. Cuidado aonde pisa. Cuidado, mãozinha, o que pega. Ah, Jesus fez a mãozinha, mamãe. Fez a mãozinha, fez a cabeça, fez o olho, fez a orelha, fez as pernas, fez os braços. Tudo Jesus fez. Braço se chama braço, perna se chama perna, pé se chama pé, cabeça se chama cabeça, olho se chama olho. Aí quando a criança olha, mamãe, esse negócio aqui no meio das minhas pernas, o que é isso? Menino, para com isso. Esse você está falando. Coisa feia é essa. Quem te ensinou isso? Aí o braço se chama braço, a perna se chama perna, o órgão sexual se chama pintinho. Eu não sei como é que fala por aqui, mas lá no Rio de Janeiro chegam a chamar de barata. Perereca. Aí tu imagina, a menina cresce, barata, meu Deus. Aranha, meu Deus. Aí um dia ela está passando na sala, vê uma barata. Uma barata, barata. Barata, 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 barata. Barata. Percebe como a gente está lidando com a sexualidade? Aí você vem para a palavra de Deus, Gênesis escrito por Deus, Gênesis, Êxodo escrito por Deus, é a palavra de Deus, Levítico escrito por Deus, Números, Deuteronômio, nossa, é a palavra de Deus, maravilha. E você vem cantares de Salomão, beija-me com o beijo da tua boca, que teus seios são assim, meu Deus, isso aqui não é de Deus não. Foi um acidente ter colocado esse negócio aqui, não é possível, não é possível. É assim que nós lidamos com a sexualidade. Resultado, nossos jovens estão se perdendo. E o que nós estamos fazendo? Pode fazer sexo? Pode. Está liberado? Está liberado. Fiquem à vontade. Mas, presta atenção no que Deus falou. Gênesis 2, verso 24. Eu vou ler e vocês vão repetir em nome de Jesus. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você conhece isso, né? O que é uma só carne? Ah, eu vou deixar o meu pai e minha mãe para se casar com a minha mulher porque nós somos muito amigos. Você não precisa casar para ser amigo de ninguém. Eu vou deixar pai e mãe para se unir à minha mulher porque a gente tem sonhos em comum. Você não precisa casar com ninguém para ter sonhos em comum. O crente da igreja vai deixar pai e mãe para usufruir uma coisa que no relacionamento ele não tinha. Uma só carne. Sexo.
Deixa pai e mãe. Quer sexo? Boa coisa tu queres. É o plano de Deus. Mas primeiro, você tem que deixar teu pai e tua mãe e assumir um compromisso denominado de casamento. É o plano de Deus. Pode chamar de careta, pode chamar de antiquado, quadrado, ultrapassado. É o plano de Deus. Quer manter relacionamento sexual? É uma bênção, foi criada por Deus, mas dentro do contexto de compromisso, quando você deixou pai e mãe. E para deixar pai e mãe, precisa acontecer em 3 aspectos. Passo número 1, financeiramente. Quer manter relacionamento sexual com alguém? Pode manter. Vai ter que deixar pai e mãe em primeiro aspecto, financeiramente. Tem que ter dinheiro para sustentar a mulher. Se ela come danoninho, aquele que vale por um bifinho, tem que dar danoninho todo dia para ela. Não vem se casar com essa, pai, ó, o negócio aqui, me presta o dinheiro, pai, ó, aqui, ó, tenho que pagar as contas, me presta o dinheiro. Meu irmão, você tem que ter a responsabilidade. O envolvimento sexual envolve um compromisso de responsabilidade, chamado casamento. Deixar pai e mãe, número 1, financeira. Número 2, geograficamente. Já ouviu o ditado? Quem casa quer o quê? Casa. Ah, pastor, uma bênção que eu ganhei na semana de oração, quarta-feira, hoje eu quero agradecer, sabe? Eu quero me casar tanto com a fulaninha, eu a amo tanto, é demais, pastor. E sabe, eu estava orando, Senhor, me mostra um lugar para me poder, eu estou sem dinheiro, não consigo comprar um apartamento, está difícil. E pastor, a minha sogra ofereceu um quarto para eu morar na casa dela, pastor. Que bênção. Bênção. Deixar pai e mãe financeiramente, deixar pai e mãe geográfica, sai da geografia. Não mora muito longe que ela vai de mala para passar 6 meses. Não mora muito perto, senão ela vai tomar café da manhã todo dia na tua casa. Terceiro aspecto, deixar emocionalmente. Vou deixar de amar os meus pais? Não. Não vai não. Mas você vai ter que cortar o cordão umbilical. Sabe por quê? Toda briguinha que tem, tu vai correndo contar para tua mãe. Toda briguinha que tem, tu vai correndo contar para o teu pai. Resultado, o teu pai passa a odiar o teu marido. Você depois faz as pazes e o ódio lá continua. Porque se minha filha casa e depois ela vem falar comigo que o marido fez isso, fez aquilo, está tratando ela desse jeito, eu vou pegar o cara, irmão. Aí ela volta para casa, me perdoa daqui, se reconcilia e a minha raiva continua. E quem foi o responsável por essa indisposição que foi criada entre mim e o meu genro? A minha filha. Porque coisa de casal se resolve em casa. Quando você não consegue mais resolver, é que você procura ajuda externa. Agora você trazer para que todos da igreja conheçam os conflitos que você tem dentro da sua casa, me desculpa, você não está sendo sábia, você não está sendo sábio, você não tem direito de expor o teu cônjuge para ninguém. Cortar o cordão umbilical não é deixar de amar, mas é você saber que agora você tem o teu próprio lar, a tua própria família. Então deixar pai e mãe ocorre em 3 aspectos. Número 1, financeira. Número 2, geográfica. Número 3, emocional. Pastor, por que o senhor está pregando isso e qual que é a importância disso? Abre agora a carta de Efésios, capítulo 5, último verso que vamos ler nessa noite. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler o verso 31. Repita o que eu vou ler. Por isso, vamos repetir. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Ué, a gente não já leu isso? Moisés não já tinha falado sobre isso? Por acaso o apóstolo São Paulo está sem imaginação para ter o que escrever? Claro que não. Ele explica por que ele está repetindo o verso. No verso seguinte ele diz, grande é este mistério, mas agora eu não estou falando de homem e de mulher, agora eu não estou falando de casamento, agora eu não estou falando de deixar pai e mãe, agora eu estou falando de Cristo e da igreja. O mesmo versículo usado para casamento entre um homem e uma mulher,
É o mesmo versículo usado para a maneira como Cristo se relaciona com a igreja. Por que você acha que Jesus começou o ministério dele num casamento? Para mostrar que ele viria se casar com a igreja. E lá na festa de casamento, ele transformou a água em vinho. E lá na cruz do Calvário, me sai água e me sai sangue do seu tórax, quando o soldado lhe enfia a lança. E o que ele estava fazendo na cruz? Confirmando o casamento que ele tinha anunciado. Casamento. O casamento é o símbolo para ilustrar o modo como Cristo lida com a igreja. Isso significa uma coisa muito básica. Se eu tenho que tomar 3 passos para se casar com a mulher da minha vida, num contexto de compromisso, porque tem que ter compromisso, então olha só, eu deixo pai e mãe financeiramente, eu deixo pai e mãe geograficamente, e eu deixo pai e mãe emocionalmente para se casar com a mulher da minha vida. Agora, para se casar com Cristo, o noivo que vem buscar a esposa, eu tenho que deixar o mundo. Financeiramente, não ajunteis tesouro no mundo, nem no que o mundo há. Tenho que deixar o mundo geograficamente. Diante de Pilatos, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, olhai para as coisas do alto. E tenho que deixar o mundo emocionalmente. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nossa! Os mesmos 3 passos que eu tomo para me casar com a mulher são os mesmos 3 passos que eu tomo para me casar com Cristo no batismo. Percebe como é sério o casamento? Percebe por que a igreja adventista ela tem uma determinação tão específica sobre casamento? Porque o casamento é o método criado por Deus para mostrar como Cristo lida com a igreja. E por que o